Vamos agora gravar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, diz assim: Ela exercia todo o poder de primeira fera sobre a vigilância, desta vez com que a terra e os seus habitantes adorassem e primeira fera, cuja ferida da morte havia sido curada. E no versículo 13 diz assim: Realizou-se grandes prodígios, de modo que até fez crescer fogo no céu, cobre sobre a terra e à vista dos homens. E no versículo 14 diz assim: seduziu os habitantes da terra, e os prodígios ele é dado fazer sobre vigilância a fera, presaduindo-os fazer uma imagem de fera que sobrevive ao golpe da espada. E no versículo 15 diz assim: Foi-lhe dado também comunicar o Espírito à imagem da fera, e de modo que essa imagem se pôsse a falar e fazer com que fosse morto todos aqueles que não se prostrassem diante dela. E no versículo 16 diz assim: Conseguiu que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos tivessem um sinal nas mãos direita e as frontes. E no versículo 17 diz assim: que ninguém fosse comprar ou vender e não fosse marcado com o nome da fera e o número do seu nome. E no versículo 18 diz assim: Eis que a sabedoria que teve inteligência colocar números que fosse, porque os números de um homem, esse número é 66, 70, esse é 706. Vamos agora no versículo 14, né? E no versículo 14, no capítulo 14 do versículo 1 diz assim: Eu vi ainda o cordeiro estava de pé no monte Sião, parte das 144.000 pessoas trazendo os escritos na fonte em nome dele e em nome do seu pai. Eu vi entre tantos um colosso deste semelhante ao rio Nil de muitas águas, reverberar potentes trovão, e esse coro eu ouvi um ainda semelhante à música tocando os seus citaras. E no versículo 13, 3 diz assim: Cantavam com que cântico no diante do trono, diante dos quatro animais e de todos os anciãos. Ninguém poderia aprender este cântico, senão a ser aqueles 146.000 que foram resgatados da terra. E no versículo 4 diz assim: E se os que não se continuaram com mulheres, pois são virgens, que eles não acompanham. O cordeiro que onde que estava fora resgatado dentro dos os homens, com o princípio da oferecido a Deus e ao cordeiro. E no versículo 5 diz assim:
Em sua boca não se achou mentira, pois não aprenda, pois são irrepreensíveis. E no versículo 6 fala assim: Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda a nação, tribos, línguas e povos. E no versículo 7 diz assim: E em alta voz tomei, Deus deu-lhe a glória, porque a chegada a hora de o seu julgamento, e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes. E no versículo 8 diz assim, no versículo 8 fala assim: Outro anjo seguiu e dizendo: Cai, cai a grande Babilônia, porque todos dê a beber todas as nações de vinho, seus imundícies e desesfreada. E no versículo 9 diz assim: Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a fera e sua imagem, aceitar seu sinal de fronte ou na mão. E no versículo 10 diz: Há de beber também o vinho da cólera divina, venho por o que deixando o cálice da sua ira, será eternamente pelo fogo e enxofre diante de seus santos anjos e do Cordeiro. E no versículo 11 fala assim: a fumaça de seu tormento soberá pelos séculos dos séculos, não terão cansaço alguns da noite. Essa que adorar a fera, sua imagem, todo aquele que a casa será recebido sinais do seu nome. E no versículo 12 diz assim: Eis o momento que apareceu para a paciência dos santos fiéis no mandamento de Deus e a fé de Jesus Cristo. E no versículo 13 fala assim: Eu ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, feliz os mortos que adoravam, morreram, no Senhor. E assim diz o Espírito: descanse dos seus trabalhos, pois a sua obra os seguem. E no versículo 14 diz assim: Eu vi ainda uma nuvem branca sobre a qual estava como que o filho do homem, com a cabeça cita de coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E no versículo 15 diz assim: E outro anjo saiu do templo gritando em voz alta para aquele que estava assentado na nuvem: lança-o, que foi a foice, que chegar a hora de ceifar, pois está madura, e será na terra. E no versículo 16 diz assim: que se estava sentado na nuvem, lançou toda a foice e a terra foi aceitada. Nosso Senhor Jesus Cristo, a ceifada. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos ama você e todo mundo. Ele é o caminho, a verdade da nossa vida eterna. Amém.